Quinta-feira, dia 27 de abril. Você vai ver na edição de hoje do Jornal da Educativa. Campanha de vacinação contra a febre aftosa começa na segunda-feira. Companhia de dança realiza apresentação especial para deficientes físicos. Raça Purunã é reconhecida oficialmente em cerimônia em Curitiba. E brasileiros já sacaram mais de 15 bilhões de reais de contas inativas do FGTS. Boa noite. Está prevista para amanhã uma greve geral de trabalhadores em todo o país. O protesto tem como foco a reforma da Previdência, que vem sendo discutida em Brasília. Mas nem todas as categorias devem aderir ao movimento de forma integral. Em Ponta Grossa, algumas agências bancárias do centro da cidade devem abrir 1 hora mais tarde, sendo que as demais vão atender em horário normal. Já a Prefeitura de Ponta Grossa informa que os atendimentos serão prestados normalmente. Serviços como a praça de atendimento, instituições de ensino, unidades básicas de saúde e hospitais municipais estarão com funcionamento normal. Os serviços de assistência social, como o CRAS e o CREAS, também estarão atendendo. Já em relação ao transporte coletivo, uma assembleia deve ser realizada amanhã, às 5 da madrugada, para decidir se a paralisação será total ou parcial. E como era previsto, a quinta-feira foi marcada por temperaturas muito baixas. Ponta Grossa teve a manhã mais fria do ano e os termômetros chegaram a registrar 6 graus durante a madrugada. Quem teve que sair logo cedo precisou usar roupas mais pesadas. Durante o dia, o sol até amenizou um pouco a sensação de frio, mas as temperaturas não subiram muito. Mesmo com sol, a máxima não passou dos 19 graus. E o frio deve vir ainda mais forte amanhã, inclusive com previsão de geada. Veja na previsão. A previsão para sexta-feira é de frio bem intenso, com a ocorrência inclusive de geada. A temperatura mínima pode chegar a 4 graus, mas o dia vai ser de sol, o que pode amenizar um pouco o frio. A máxima não deve passar dos 22 graus. A partir de 1º de maio, os criadores de bovinos e bubalinos do Paraná têm um compromisso de vacinar o rebanho contra a febre aftosa. A repórter Priscila Zambolim tem mais informações. A primeira fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa começa no dia 1º e vai até o dia 31 de maio. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o Pascoal Funari Júnior, que é fiscal de defesa agropecuária aqui da ADAPAR. Pascoal, então, quantos animais vocês esperam que sejam vacinados aqui na região de Ponta Grossa? Na nossa regional aqui de Ponta Grossa serão vacinados aproximadamente 350 mil animais, incluindo a faixa etária de 0 a 24 meses, que é o objetivo da campanha nessa primeira etapa. Em novembro existe a segunda fase e é um número maior ainda de animais, né? Sim, em novembro a vacinação é do rebanho total, né? Como a gente costuma falar, de mamando a caducando, né? Então desde o bezerrinho até a vaca mais velha será vacinada em novembro. Aí um total de aproximadamente 670 mil cabeças de bovinos aí para serem vacinadas. Tá? A vacinação agora nessa primeira etapa, ela já está liberada a compra da vacina no dia 28, na sexta-feira, para que o produtor já aproveite aí o final de semana e o feriado para realizar a vacinação. E o produtor, é muito importante a gente salientar que o produtor que não tem animais em idade de vacinação compareça ao escritório da ADAPAR para mostrar que o rebanho dele está acima da idade e realizar a comprovação, senão ele entra como refratário da campanha e pode ser até o mesmo autuado. Existe esse detalhe aí, então, além de vacinar, é preciso comprovar essa vacinação. Sim, a comprovação da vacinação ela pode ser realizada nas lojas agropecuárias através da comprovação online ou até mesmo na residência do produtor. Se ele tiver acesso à internet, ele pode fazer a comprovação online. Caso ele não obtenha acesso a nenhuma dessas duas formas de comprovação online, ele pode aparecer no escritório da ADAPAR e realizar a comprovação presencialmente. E qual que é o valor da multa para quem não vacinar ou não comprovar? Então, a multa da não vacinação ela é de R$ 959,30 até 10 cabeças. A partir de 10 cabeças não vacinadas, ela vai subindo em R$ 95,93 por cabeça não vacinada. O Paraná é considerado uma área livre da aftosa com vacinação, né? Por isso que é importante que todos participem dessa campanha.
Sim, o objetivo da campanha é vacinar 100% do rebanho paranaense. Enquanto o Paraná for considerado livre da febre aftosa com vacinação, essa vacinação tem que ser regularmente feita para a gente apresentar esses índices para os órgãos internacionais de sanidade e manter a competitividade do rebanho. Muito obrigada pelas informações. Priscila Zambolim para o Jornal da Educativa. O feriado está próximo, mas antes de cair na estrada é preciso fazer a revisão do veículo. Mas quais os itens do carro que devem ser verificados? Confira na reportagem a seguir. O carro de Cláudio está com 74 mil quilômetros rodados. Seja para pegar a estrada ou não, ele procura manter as revisões em dia e não deixa de acompanhar com o mecânico. Se você faz uma revisão hoje, você evita um desgaste futuro para frente em outras peças, né? Mesmo sem defeito, é bom estar fazendo uma manutenção preventiva, né? Assim como ele, vários clientes procuraram as oficinas nesta semana, já que tem feriado pela frente. Checar alguns itens de segurança é essencial para quem vai viajar. O primeiro deles é o pneu. No meio dele aqui, ele tem um indicador de desgaste, que é o TWI do pneu. Quando o pneu chega ali, ele é 1,6 milímetros. Então o pneu já é considerado fora de serviço. Por questões de segurança, ele tem que ser removido. Pelo Código Nacional de Trânsito também, ele tem que ser descartado porque ele pode ser multado o veículo. Os freios do carro também precisam passar por um check-up. Pastilhas gastas podem colocar o motorista em risco. A gente tem uma ferramenta que a gente acaba conseguindo aqui fazer a medição da pastilha. E aí eu tenho aqui os sinaizinhos, se elas estão boa, ruim ou está na hora de trocar. E ela, como que ela funciona? Igual um semáforo. Verde já está em condições boas, amarela atenção e vermelho a troca. E tem outro item no carro que muita gente nem sabe que é importante para a segurança. São as palhetas que fazem a limpeza do para-brisas. Como que a gente sabe se é hora de trocar a palheta ou não? Então, a palheta ela é um item de segurança também, porque ele contribui na chuva, né? Então, como é que eu consigo analisar ele como usuário? Quando eu estou numa situação de chuva, a própria limpeza dela, né? Eu vejo se ela está retirando toda a água do vidro. Isso me dá visibilidade, né? Outro fator, eu posso olhar em casa simplesmente levantando o braço e olhando o estado dela, verificando se não tem trinca, rachaduras, se o material que faz a limpeza com o vidro, ele não está todo ressecado e isso compromete a eficiência da limpeza. O ideal é fazer a revisão alguns dias antes da viagem. Se houver algum problema, o motorista tem tempo hábil para consertar. E alguns itens podem ser verificados em casa mesmo. Calibrar os pneus é o que a pessoa mesmo pode fazer, conferir o nível de água do radiador, por exemplo, também a água também que vai no limpador de para-brisa. São itens simples, nível do óleo do motor, que a própria pessoa pode fazer na sua casa mesmo, com o motor frio, logo pela manhã. No Jornal da Educativa, veja agora onde vão estar as equipes do Feira Verde amanhã. Pela manhã, a equipe 1 estará no Mato Queimado às 9 horas e em Roça Velha às 10 horas. À tarde, o caminhão estará no Cerradinho, à 1 hora e no Passo do Pupo, às 2 horas. Já a equipe 2 estará pela manhã em Uvaia, às 9 horas e em Conchas Velhas, às 10. À tarde, o caminhão vai estar na Colônia Trindade, à 1 hora. Você vai ver em instantes, raça Purunã é reconhecida oficialmente em cerimônia em Curitiba. Aqui tudo é feito com muito carinho, para você saborear muitas delícias da Polar Sorvetes. Buffet com mais de 40 sabores, caldas e coberturas incrivelmente deliciosas. Os sorvetes mais gostosos e os lanches, momentos irresistíveis recheados de alegria. Variedade e qualidade a toda hora. Polar Sorvetes. Cuidado! O mosquito da dengue tem várias faces. Por isso, devemos impedir que ele procrie. Encha de areia os pratinhos dos vasos das suas plantas. Guarde as garrafas sempre de cabeça para baixo. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Faça a sua parte. Ajude a combater a dengue.
Estamos de volta com o Jornal da Educativa. Para você que está procurando emprego, confira as oportunidades da Agência do Trabalhador para amanhã. Auxiliar de confeitaria, auxiliar de doceiro, auxiliar em saúde bucal, documentalista, encanador, farmacêutico, garçom, mestre de obras, padeiro e professor de inglês. A Agência do Trabalhador fica na Rua Penteado de Almeida, 240, em frente ao campus central da UEPG. A companhia de dança Fabiola Capri apresentou hoje o espetáculo Ausências na Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa. A nossa equipe acompanhou. A arte como instrumento de inclusão social de pessoas com deficiência. Essa foi a inspiração que deu origem ao espetáculo Ausências. Ausências, ele surgiu de uma pergunta que nós começamos a fazer às pessoas. O que te falta? E muitas vezes as pessoas nos falavam assim, me falta um carro, me falta trabalho, me falta dinheiro, e levavam muito pelo lado material. E para nós, bailarinos, nós entendemos o quão importante é o nosso corpo para a dança, é o nosso instrumento. Mas como seria dançar sem o movimento das pernas ou o movimento dos braços? Será que é possível dançar sem escutar ou sem ver? Quais são as nossas ausências? Depois de estrear nos palcos, a coreografia foi apresentada pela primeira vez na Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa. Sempre quando tem eventos assim, eles ficam bem felizes, porque eu acredito que o que eles verem aqui, o que a gente traz para a instituição, é novo para eles. A gente tenta trazer o mundo de lá de fora aqui dentro para eles. E eles ficam bem felizes. A ideia da companhia de dança é levar o espetáculo a outras instituições da cidade. Itinerante, onde nós estamos representando, através da arte, que realmente nem tudo nos falta. O prefeito Marcelo Rangel foi eleito vice-presidente na área temática de ferrovias e logística no Brasil, da Frente Nacional de Prefeitos. A eleição aconteceu ontem, durante o 4º encontro dos municípios com desenvolvimento sustentável em Brasília. Com a eleição do prefeito de Ponta Grossa, o município garante mais representatividade no debate sobre a área no estado e também na região. O Paraná lançou a primeira raça bovina desenvolvida no estado. O gado Purunã é resultado de uma pesquisa desenvolvida por pesquisadores do IAPAR de Ponta Grossa e já foi oficializado no Ministério da Agricultura. Foram quase 40 anos para chegar no Purunã. A pesquisa genética mesclou 4 raças e o resultado é um animal dócil com maior tolerância ao calor, elevada proporção de cortes nobres e macias na carne. Nós temos um esforço de Estado para do que a gente chama de pecuária moderna, que é para melhorar o desempenho da pecuária bovina, ou seja, produzir um animal mais precoce, com carne mais macia, com mais marmoreio, enfim, uma carne mais suculenta. E é com essa pretensão que essa raça vem. Então, resulta de esforço da sociedade paranaense em investir em ciência, tecnologia, pesquisa. E depois de tanto trabalho, a raça foi oficializada no Ministério da Agricultura. O processo de certificação durou 5 anos e abre o caminho para que o gado Purunã possa ser comercializado no Brasil e no exterior. Com o reconhecimento da raça, nós podemos comercializar sêmen, material genético, embriões, para todo mundo. Está se concretizando agora não só com o reconhecimento da raça, mas também
né, com a entrega do certificado para a associação que vai trabalhar no registro genealógico, que essa é a ferramenta justamente importante para você, né, garantir o acompanhamento em relação à raça. Segundo o IAPAR, já existem cerca de 5.000 animais da raça pura. Com a certificação, a expectativa é de que em 4 anos dobre a quantidade de gado purunã no país. Certamente já tem criadores de outros estados, de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, de Goiás, interessados em ingressar como criadores do purunã, certamente entendendo que pode ter um aporte qualitativo e produtivo nos seus rebanhos. O lançamento da primeira raça bovina paranaense marcou também os 45 anos do Instituto Agronômico do Paraná. O governador Beto Richa lembrou que o desenvolvimento desta raça por um órgão público comprova a importância da pesquisa no estado. É a modernização da estrutura do estado, são recursos necessários advindos do ajuste fiscal, o equilíbrio das contas públicas do estado que nos permitem fazer investimentos em áreas essenciais para a pesquisa e desenvolvimento do estado do Paraná. Confira agora a cotação do mercado agrícola para hoje. Milho amarelo, saca de 60 quilos, R$ 21,13. Soja, saca de 60 quilos, R$ 57,58. Trigo, saca de 60 quilos, R$ 31,82. Você vai ver em instantes, brasileiros já sacaram mais de 15 bilhões de reais de contas inativas do FGTS. Cuidado! O mosquito da dengue tem várias faces. Por isso, devemos impedir que ele procrie. Encha de areia os pratinhos dos vasos das suas plantas. Guarde as garrafas sempre de cabeça para baixo. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Faça a sua parte. Ajude a combater a dengue. Retire um livro nas estantes e leia em seu tempo. Não se esqueça de devolver para que outras pessoas também possam ler. Assim, o Pega Aí Leitura Grátis já disponibilizou milhares de livros em Ponta Grossa. Portanto, prepare-se, pois um dia vou te pegar, seja pela aventura, emoção ou pura paixão. E aí, quanto mais você me conhecer, mais difícil vai ser me largar. Pega Aí Leitura Grátis. 140 mil crianças morriam antes de completar 5 anos. 7,7 milhões de crianças estavam presas ao trabalho infantil. Em 1990, nasce a Fundação Abrinq. Foram mais de 50 projetos desenvolvidos em 25 anos. Porque só com respeito e oportunidades vamos mudar a história das próximas gerações. Acesse fundabrinq.org.br. Estamos de volta com o Jornal da Educativa, que traz para você agora a cotação do mercado financeiro. Pelo terceiro dia seguido, o dólar fechou com variação positiva de 0,28% e encerrou o dia cotado a R$ 3,18. Já o euro aponta tendência de queda, com variação negativa de 0,05%. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia com queda de 0,29%. Acontece daqui a pouco, na paróquia São Sebastião, na Nova Rússia, uma palestra sobre reforma da Previdência. O evento está sendo promovido pela Diocese de Ponta Grossa. O repórter Ney Herman tem mais informações. A palestra começa às 8 horas da noite e vai esclarecer muitas dúvidas que as pessoas têm sobre a reforma da Previdência. Vamos conversar agora com o palestrante, que é o auditor aposentado da Receita Federal, Luiz Fernando Rettig. Eu gostaria que o senhor começasse falando sobre um mito, ou pelo menos uma dúvida que muitos têm. A Previdência Social realmente é deficitária no Brasil? Na realidade, a Previdência Social ela faz parte de um conjunto maior que é a Seguridade Social, que é uma rede protetiva, de acordo com o artigo 194 da Constituição. Então, ela faz parte de uma rede de proteção social muito mais ampla do que simplesmente você olhar só a Previdência Social. E
A par disso, nós temos o artigo 195, que trouxe uma cesta de tributos para financiar essa Seguridade Social. Aí quando você compara todas essas receitas da Seguridade Social e todas as despesas da Seguridade Social, nesse conceito da Constituição, ela é superavitária. Então ela tem superávit. O problema é que esse superávit é utilizado no orçamento fiscal pela desvinculação das receitas da União, que em 2015 até 2015 era 20%, em 2016 foi majorado para 30% com ajuda de parte do Congresso. Então essa é a grande discussão. Então nós não analisamos a Previdência isoladamente, ela tem que ser analisada dentro do conceito constitucional, que é de Seguridade Social. 49 anos para se aposentar não é muito tempo? Naturalmente que é. O substitutivo agora no relatório, que foi apresentado dia 19 pelo relator, ele reduziu isso para 40 anos. Mas assim mesmo, ela é um período muito longo, porque que supõe que o trabalhador tenha que esteja empregado com vínculo os 40 anos. E num país que temos 13 milhões e meio de desempregados, isso é quase que impossível. Por fim, muitos dizem que as categorias que foram retiradas do processo de reforma da Previdência representam, pelos seus altos salários, 80% dos gastos da Previdência Social. Essa informação procede e, sendo assim, estaríamos penalizando apenas aqueles que ganham 1, 2 salários mínimos? Em 2003 já iniciou-se uma reforma da Previdência no serviço público. A partir de 2 de fevereiro de 2013, todo servidor federal ele já vai receber apenas até o teto, igual ao regime geral. Provavelmente essas categorias que foram retiradas agora, eles vão ter um outro disciplinamento mais tarde, mas o serviço público federal, desde 2003, já entrou num processo de reforma previdenciária. Muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos com Luiz Fernando Rettig, que é o palestrante de hoje e vai falar sobre reforma da Previdência. Ney Herman para o Jornal da Educativa. Em todo o Brasil, mais de 15 bilhões de reais já foram sacados das contas inativas do FGTS. O dinheiro, além de ajudar muita gente a quitar as dívidas, garante um crescimento maior para a economia do país. Maria veio consultar o valor que tinha a receber das contas inativas do Fundo de Garantia. Para ela, a notícia não foi muito boa. Eu já recebi isso há uns anos atrás, o governo deu, eu estava trabalhando e retirei muito. Agora tem pouco para receber. Já o Pedro fez a retirada em março e hoje veio ajudar a esposa a consultar o dela. Eu consegui sacar, aí já paguei umas continhas que eu tinha pendente também. Aqui no Paraná, mais de 775 mil trabalhadores já retiraram os recursos das contas inativas nas 2 primeiras etapas. Até agora, o valor retirado passa de R$1 bilhão. Este dinheiro ajuda a movimentar o comércio e aquecer a economia. Ainda na fila, o pessoal já faz planos com o dinheiro. Vou comprar umas coisas para o meu filho que está vindo agora. A gente sempre arruma no que gastar. O próximo calendário contempla os nascidos em junho, julho e agosto e deve ser liberado no início de maio. A gente pede que aquelas pessoas que estejam nesse próximo calendário se antecipem agora nesse final de abril ainda, abrindo uma conta poupança ou mesmo uma conta corrente, que aqueles valores um pouco maiores que elas tenham para receber, ela não tem esse transtorno de ter que enfrentar uma fila grande às vezes para ir buscar esse valor, então já ficaria acreditado automaticamente para depois ela usar da melhor forma. A Procuradoria-Geral do município já está autorizada a protestar os débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. O município está em processo de transição para implementar esse novo mecanismo de cobrança. Por isso, os protestos serão realizados em etapas. Na primeira fase, serão protestados 20 contribuintes entre empresas e pessoas físicas que já estão com cobrança judicial e cujo prazo para pagamento expirou. Com estes primeiros protestos, a expectativa é de recuperação de R$1.400.000. Há poucos dias, uma cena chocou os pontagrossenses. 2 rapazes agrediram um agente de trânsito que tinha notificado o carro em que estavam por estar em desacordo com as regras do estacionamento regulamentado. A reação violenta gerou uma pergunta: será que os motoristas sabem o que é e para que serve a Zona Azul, como é conhecida na cidade?
O estacionamento regulamentado começou a ser usado nas ruas de Ponta Grossa em 1989. Ele está presente em 384 trechos de quadra, o que equivale a 3.820 vagas de estacionamento. De segunda a sexta, das 9 da manhã até às 6 horas da tarde, e nos sábados, das 9 ao meio-dia, é preciso usar as folhinhas de meia, 1 ou 2 horas para deixar o veículo nestes locais. Aliás, o tempo máximo de permanência em uma mesma quadra é de 2 horas. Mas qual o objetivo da Zona Azul? O objetivo dele é gerar a rotatividade para viabilizar o atendimento do comércio. Dando um exemplo, se uma loja tem 50 funcionários, ela vem e não tem esse estacionamento rotativo, os próprios funcionários hoje vão estacionar os veículos. Cada face de quadra abrange aproximadamente 10 vagas. Então ela já ia tomar conta só com os funcionários do comércio. O agente de trânsito Fernando Bacovis conta quais são os erros mais comuns dos motoristas. Situações são diversas, mas as mais decorrentes são as falta de cartão, o mau uso do cartão, ou seja, marcar incorretamente, os campos têm que ser devidamente preenchidos, não pode utilizar do lápis, ou ele pode, na falta da caneta, perfurar os quadrículos, ele pode ficar no máximo 2 horas em cada face de quadra, ocorrendo essas 2 horas ele tem que trocar, viabilizando assim a rotatividade da vaga. Se não fizer isso, o que acontece? Acaba levando uma notificação no valor de R$20, pagos em 15 dias. Nos 3 primeiros dias, ou seja, nas primeiras 72 horas úteis, ele pode trocar por um bloco de 1 hora ou 2 de meia hora. Ultrapassando os 15 dias, ele paga a se tornar uma multa. O valor é R$ 195,23 e mais 5 pontos. Ele também explica onde é usado o dinheiro arrecadado com a Zona Azul. É para melhoria e manter o próprio sistema de trânsito na nossa cidade. São as sinalizações de forma vertical, horizontal e as ações e campanhas educativas que inclusive a gente está fazendo neste mês. Todo mês a gente faz uma semana educativa abordando vários temas pertinentes ao trânsito da nossa cidade. Se você não concordar com as notificações recebidas ou achar que foi mal atendido pelo agente de trânsito, pode procurar a MTT para reclamar. Mas quem agredir um funcionário da autarquia, como aconteceu dias atrás, além do desacato à autoridade, comete crime de lesão corporal. Achei absurdo. Após quase 30 anos convivendo com a Zona Azul, a maioria dos motoristas de Ponta Grossa aprendeu a gostar das vantagens que o estacionamento regulamentado oferece. Senão o pessoal abusa aí, eu acho que tem que ter uma regra pro pessoal, hein? Isso mesmo, aí tem que ter um estacionamento que não tem vagas aí, mas se tiver é uma boa, nossa, mano, paga com vontade de pagar a Zona Azul, porque é bom, né? Se a Zona Azul não sabe nada aqui na Ponta Grossa. A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte fica na rua Balduino Tax, no antigo Clube Guaíra. O Jornal da Educativa fica por aqui. Você assiste agora o programa Sexta às 6. Mais notícias no Jornal da Cultura às 9 horas da noite. Nós voltamos amanhã às 7h30. Uma boa noite para você e até amanhã.